Graça e paz, meus amados, graça e paz. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito Deus. Que o Senhor hoje se revele a nós de uma forma tão graciosa como o Senhor sempre tem feito. Seja através da chuva, do sol, do tempo, das estações. Ah, Senhor, o Senhor sempre renova a sua misericórdia e nos ensina pacientemente. E eu te louvo nessa manhã pela vida do teu servo, pastor Rogério. Que ele hoje possa nos apacentar amorosamente, como ele sempre tem feito, como é o chamado dele. Dê a ele sabedoria dos céus e inteligência da terra. Continua, meu Pai, abençoando os teus filhos e as tuas filhas. Mais uma vez nós clamamos pela intervenção cirúrgica das tuas filhas, Amaí e Cristiane, que o Senhor coloque fé e confiança no coração delas, sabendo que o Senhor é o grande cirurgião delas. Nós entregamos cada irmão, cada irmã, bendizemos o teu nome e te pedimos, Espírito amado de Deus Pai, fala conosco, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Glória a Deus, amor. Isso aí. Bom dia, sala do transbordo, graça e paz a todos, amém. Olha que alegria ver a minha amada se levantando, com muita saudade de vir participar da sala. Gente, essa mulher fala demais, né? Como você imagina alguém ficar contida por uma cirurgia? Meu Deus do céu, essa mulher falava por isso que apresentou também problemas de muitas dores, né? Gerou gases. É difícil para quem fala bastante ficar contido, mas graças a Deus ela tem tentado vencer esse gigante, gente. Mas essa manhã eu espero que venha a ser uma manhã de bênção para as nossas vidas. Os bichinhos aqui estão atacando a sala. Glória a Deus, mas vai passar. Amém? Bom, hoje eu quero tratar de um assunto e dias atrás aí eu tive a oportunidade de levar uma palavra lá na nossa igreja e o título era Os Infiltrados. Eu tinha assistido um filme há um tempo atrás e depois eu já tinha até esquecido disso, me veio a lembrança desse filme, Os Infiltrados. Eu, na época que eu fui levar a palavra, não tinha assistido. Depois, por causa disso, eu fui assistir. E aí eu comecei a entender que cada um de nós aqui também tem os seus infiltrados. E na época, lá na nossa igreja, eu levei a palavra de Jonas, né, que estava lá em Jonas. Jonas que se encontra dentro de um porão do navio, ele é um infiltrado dentro de uma viagem que teve danos por causa da sua indiferença e da sua desobediência, ele causou problemas para aquela embarcação. Bom, hoje eu quero falar sobre o infiltrado que também habita dentro de nós. Jonas lá, por causa da desobediência, ele trouxe algo, um sentimento que muitas das vezes também nos visita, chamado indiferença. Nós, por causa da desobediência, nós desenvolvemos em alguns aspectos a indiferença. Bom, e a palavra hoje aqui está lá em Segunda Crônicas, no capítulo 2. Apesar que nós vamos ler a partir do verso 1 e verso 2. E aqui vai falar sobre o reinado de Asa. Asa, que é o filho de Abias, é um homem que no capítulo 14, ele tem um grande embate, né? Ele tem 300 mil soldados e ele vai de encontro a um exército de 1 milhão, ou seja, 3 vezes mais do que o que ele tinha de efetivo, e ainda sobrava mais 100 mil soldados. Mas a confiança de Asa estava no Senhor de uma forma tão poderosa que Asa viu diante dos seus olhos o Senhor agindo contra aquele gigantesco exército, provavelmente num embate físico, não iria ter, é, não ia haver, né, vitória, mas a confiança de Asa no Senhor fez completamente a diferença. Alguém que tinha o temor do Senhor. O temor do Senhor, queridos, ele te capacita, ele te dá essa força, ele é o teu escudo,
tem situações em que você, por si mesmo, você não vai conseguir, mas o temor, o Senhor, a obediência ao Senhor vai te permitir romper barreiras que aos seus olhos seria impossível. Mas vamos lá. Segundo na Crônicas, capítulo 15, verso 1, vai dizer assim: E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, eis que o Senhor está convosco, sempre que estás com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos deixará. Queridos, tenho esse infiltrado que às vezes nos visita, chamado desobediência. Você não sabe de onde vem, por que acontece, situações aparentemente comuns e normais estão tão bem e você muitas das vezes é visitado por esse infiltrado. Só que quando eu estou falando infiltrado, eu preciso só falar um pouquinho do filme lá atrás. Esse filme Os Infiltrados tem um fato interessante. Tem um homem infiltrado na máfia, da máfia, né, dentro da polícia, e tem um infiltrado da polícia dentro da máfia. E o papel de ambos é justamente colher informações, observar as ações de ambos, das, daquilo que eles estão fazendo, para poder saber que rumo tomar. E quando eu fui visitado, né, por esse tipo de pensamento, filmes infiltrados, mas como assim? Depois a gente começa a entender melhor as coisas, a gente começa a entender que tem gente oculto, porque no filme lá exatamente acontecia isso, era um tão oculto, escondido, que ninguém desconfiava de nada. E às vezes tem coisas dentro de nós, queridos, que está aqui dentro. Você não desconfia porque situações à sua volta não mudam, porque tem um infiltrado aí. Agora, que infiltrado é? Hoje a gente vai estar falando sobre a desobediência, mas tem um infiltrado da arrogância, né? Tem um infiltrado do ciúme. O infiltrado do ciúme às vezes fica mais visível. Tem um infiltrado da inveja, tem infiltrado da ganância. Gente, o que não falta é infiltrado. Cada um de nós tem esses infiltrados. O Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos e também em Mateus, ele vai falando que esses infiltrados já estão aqui dentro, que é do coração que procede, já está aqui dentro. Às vezes, o cenário é que vai demonstrar, no cenário que ele vai ficar mais evidente, e às vezes você não sabe é, o porquê que algumas coisas não mudam. Não mudam porque tem um infiltrado aqui tomando as ações, sejam às vezes conscientes e às vezes as inconscientes. E quando é inconsciente, que você não consegue perceber. Nós somos gerenciados, né, pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Tem vezes que você consegue lidar numa boa com eles, tem vezes que você não consegue lidar. E quando você não consegue lidar, as reações e situações às vezes ficam cada vez mais difíceis e, queridos, para poder às vezes consertar tudo novamente, você vai ter que agora ter algo muito nobre chamado humildade, porque aí nessa hora de você reconhecer os seus erros, não são todos que têm essa capacidade, às vezes você quer mudar, mas não consegue. Quantas e quantas vezes você já chorou, ensaiou o que queria fazer e na hora lá não aconteceu? Porque tem um infiltrado aqui dentro que não deixa você, às vezes, agir da forma como você queria. Mas vamos voltar lá para Asa. Asa que teve essa experiência com Deus. Tinha um exército de 300 mil e agora vence um exército de 1 milhão. E aí o texto vai dizer que houve paz em Israel por muito tempo. E quando a gente começa a ler e meditar, depois eu fiquei preocupado. Falei assim, será que excesso de paz te dá problema? Porque quando você está com os seus embates diários, você está exercitando, você está em movimento, você está buscando mais o Senhor, você está procurando soluções. Mas quando tem paz por muito tempo, querida, a nossa tendência é baixar a guarda. E quando a gente baixa a guarda, não tem momento melhor para um dos infiltrados invadir a nossa mente, o nosso coração, o nosso ambiente,
influenciar dentro da nossa família, e é complicado. Então, um tempo atrás, um amigo tinha falado assim: olha, se o crente não tiver luta, tem alguma coisa errada. Aí eu falei assim: esse cara está blasfemando, porque a gente busca justamente paz, mas cuidado com o excesso de paz. Excesso de paz está dizendo que você está fora de um cenário, porque já que a gente vive num mundo que é mal, um mundo que jaz do maligno, querido, se tem paz constante, você começa a ficar desconfiado, tá bom? Porque às vezes o cenário pode mudar de uma hora para outra tão bruscamente, e aquele que não tem praticado, aquele que não tem se exercitado, você já viu o sedentário? Sedentário, se um dia precisar pegar um ônibus, é o último ônibus. O cara não consegue porque ele não está preparado. Agora, se é aquele trabalhador, marmita pesada, está acostumado a dar aquelas corridas para poder pegar a condução, ainda bem que hoje não é tão grave assim, né? Mas um tempo atrás, quem aqui carregou aquela marmitinha pesadinha? E às vezes o ônibus era daquele horário, querido. Às vezes, por alguma situação, o cara passava 2 minutos mais cedo. Se você tivesse atrasado, já era. Aí você via o ônibus ir embora, e a tristeza gigantesca ficava instalada em você. Mas os que era atleta, né, conseguia dar aquela corrida e às vezes conseguia reverter aí o cenário. Bom, mas vamos voltar aqui para esse homem chamado Asa. Venceu esse exército. Capítulo 14. Capítulo 15 aqui, o Espírito do Senhor vem e fala a Asa e dá esse recado para ele, porque se o buscar, o Senhor se permitirá achar. E Asa vai dar esse recado ao povo. E o povo todo dá ouvidos a Asa, e o povo se rende ao Senhor. Mas aí lá no capítulo 16, o tempo, gente, o tempo é terrível. No capítulo 16, Asa, ele tem um probleminha. E aí a gente vai falar até que é de família, né? Porque Judá tem um problema com Israel. E Asa, esse mesmo homem que viu a ação do Senhor, em vez de buscar o Senhor, ele vai fazer uma aliança com um rei Ben-Hadad, lá da Síria. Queridos, e aí começa o problema. Porque quando ele faz isso, depois ele é repreendido, vem um profeta Anani e vai e fala com Asa: por que você fez isso? E quando vai, você às vezes é admoestado, queridos, às vezes você tem que tomar cuidado com o infiltrado aí dentro chamado orgulho, porque o orgulho não vai deixar você compreender e se quebrantar. Se o seu orgulho está muito lá em cima, se esse infiltrado tomou conta demasiadamente do teu coração, dos teus sentimentos. Quando você é repreendido, você tem dificuldade para ouvir. E se você não ouve bem, você não consegue obedecer. Então, se você não obedece, o infiltrado que está aí é justamente esse infiltrado da desobediência. E Asa, quando ele é repreendido, ele não gosta do que ouve, manda prender o profeta que admoestou ele, e lá na frente, depois bem lá na frente, o texto vai dizer que Asa ele sofre de uma enfermidade muito grande, a ponto de não buscar o Senhor. Aí a pergunta é: alguém que viu as ações do Senhor, alguém que contemplou os milagres do Senhor, quando agora tem um problema interno, não consegue buscar o Senhor, por quê? Porque o infiltrado da desobediência, querido, chama um outro infiltrado chamado orgulho. E o orgulho, querido, depois de instalado aqui, você não consegue lidar com isso. E Asa morreu sem pedir ajuda ao Senhor. Como é difícil, às vezes, lidar com esses infiltrados que vêm de encontro às nossas vidas. Então, que nessa manhã o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, nos dando a capacidade e a percepção de poder pedir ao Senhor: Senhor, fazer aquela oração como Davi fez, Salmo 139, ver se há em mim algum sentimento mal, que às vezes os nossos olhos não conseguem contemplar. Às vezes aquilo que você faz está dentro daquilo que você chama de razão, dentro da sua lógica, dentro das suas percepções, e quando ela tem um desvio que os seus olhos não veem. Você lembra do apóstolo Paulo, antes ainda Saulo? Ele não fazia aquilo que estava de acordo com todo o ensinamento dele. Tinha um infiltrado ali, mas ele não conseguia perceber, não conseguia, até que ele tem um encontro com o Senhor. Aí o texto, eu acho lindo quando o texto vai falar que
como escamas. Queridos, às vezes tem algumas coisas dentro de nós que, quando nós temos esse encontro com o Senhor, você pede socorro a Ele. E quando Ele te der o entendimento, vai ser como escamas mesmo. E quando isso acontecer, se você tem alguma coisa que você precisa lá se retratar e se reconciliar com alguém, não permita que um infiltrado do orgulho, amigo do infiltrado da desobediência, te bloqueie de reconciliação. Porque não tem nada mais lindo, queridos, do que uma reconciliação sincera. É, Asa, ele tinha tudo para pedir ajuda ao Senhor, porque é um parente próximo, né? Judá e Israel não tão próximos, mas aí Israel quis se meter lá, ah, no bom ambiente de Judá, e Asa, sendo ali o representante, em vez de pedir ajuda ao Senhor, vai fazer uma aliança com alguém do lado de fora. Cuidado você aí que está passando com um problema dentro da sua família. Não faça aliança com alguém do lado de fora. Você já viu a ação do Senhor tantas e tantas vezes na sua vida, porque nesse momento agora você vai pedir ajuda a outros. Você, queridos, é um escolhido do Senhor. Ah, mas Rogério, eu já orei tanto, já fiz tanto e até agora não aconteceu. Talvez tenha um infiltrado aqui te impedindo dessa ação do Senhor. Quando a gente fala te impedindo, eu me lembro que também há um tempo atrás eu fui levar uma palavra chamada bloqueador de sinal. E esse bloqueador de sinal era interessante porque é, dentro da tecnologia, os bandidos inventaram um aparelhinho chamado capetinha. Olha só, coisa terrível. O carro, quando ele era roubado, eles colocavam um aparelhinho ligado dentro do próprio carro mesmo. Era o carro que alimentava esse aparelho. E esse aparelho cortava o sinal de GSM, de localização. Então, ainda que carros tivessem ali o seu rastreador para saber aonde estavam os carros roubados, quando o bandido colocava aquilo ali, pronto, ele anulava o sinal. E aí eu fiquei pensando assim, pô, mas como é possível isso? Tanta tecnologia e o satélite não consegue agora localizar, então não tem resposta, não há conexão. Mas tudo isso a partir de um aparelhinho. E eu fiquei pensando assim, puxa, às vezes nós alimentamos, é dentro de nós mesmos que nós alimentamos alguma coisa que corta a conexão com o Senhor. Se tem alguma coisa aí, queridos, que tem cortado, se você tem percebido que as respostas de orações não têm sido de acordo com aquilo que você imagina, entenda o seguinte: duas possíveis situações. Uma é o tempo de resposta normal do Senhor. Outra, isso é o tempo de resposta também para te provar, para saber se você está firme naquilo que você pediu. E uma outra coisa é algumas atitudes nossas, alguns sentimentos nossos que estão ligados no nosso coração. É o nosso coração que ativa alguns sentimentos. E esses sentimentos, queridos, eles te desconectam do Senhor. Então, muito cuidado com isso, para que você não seja uma vítima desses teus próprios sentimentos. Bom, e quando a gente vai falando, né, sobre os desobedientes, dessa desobediência, a gente começa também a ler que na palavra alguns homens deixaram esses ensinamentos para a gente. Saul desobedeceu, 1 Samuel no capítulo 15, lá no verso 9, principalmente. Ah, Saul ele já tinha recebido a orientação, o próprio profeta Samuel ungiu ele, orientou ele, falou para ele o que tinha que fazer. Aí lá, 1 Samuel capítulo 15, verso 9, Saul vai dizer assim, ó, bom, o texto vai dizer assim, ó, todavia Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas. Enfim, tudo que havia de bom não quiseram incluir no anátema. Querido, já tinha dado a palavra, já tinha dado a ordem. Olha, você tem que fazer o que está dito. Se os teus olhos agora começam a avaliar e ficar pensando, poxa, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso. Cuidado, o infiltrado da desobediência, ele ganha cada vez mais espaço aí dentro do teu coração. E por causa disso, Saul, ele depois recebe a visita lá do profeta e fala assim, rapaz, ó, acabou, está encerrado aqui o seu mandato,
Não vai ter mais como você poder seguir. O teu reinado já vai partir para outro, porque as nossas avaliações, queridos, elas nos sabotam demais. Então, se tem alguma coisa que o Senhor te determinou a fazer, cuidado, cuidado. O cenário, às vezes, ele pode te seduzir a mudar o teu propósito. E se você mudar o teu propósito, queridos, aí você vai ter um problema muito mais sério lá na frente. Moisés também desobedeceu, né? Poxa, Moisés, o homem mais manso da terra. Lá em Números, no capítulo 20, vai falar exatamente desse cenário. Às vezes você é influenciado pelo estresse, né? O estresse é terrível. Você lidar com uma, duas, três pessoas é uma situação. Quando você lidar com milhões de pessoas, milhares de pessoas, e alguns estudiosos vão falar que realmente era muita gente mesmo. Aí, a ponto de começarem a insistir tanto, nós não temos água. Moisés busca o Senhor ordena ele, chega lá, rapaz, faz o seguinte, para glorificar o meu nome diante desse povo aí, você vai fazer o seguinte, você vai dar uma ordem à rocha. Mas o estresse é terrível. O estresse, ele abre porta para o infiltrado da desobediência invadir o coração. E aí, o que que acontece lá? Moisés não consegue fazer aquilo que ele ouviu do próprio Deus. E, em vez de falar, ele bate na rocha. Conclusão, depois de bater na rocha, atendeu o povo. Mas depois o Senhor vai e chama ele, rapaz. Vem aqui, vamos aqui, senta aqui. Vamos aqui para esse escritório aqui. O que que eu falei para você, rapaz? Não era só para você falar. Por causa disso, vem as consequências. Aí você já sabe o final. A gente fica pensando assim, poxa, ainda bem que aconteceu somente com ele lá, isso não acontece mais. Acontece, queridos. Tem coisas que o Senhor já te determinou a fazer. Se é só para falar, você fala somente. Tem coisas que você fala e aproveita os teus sentimentos. E se você tiver com o cajado na mão, ah, queridos, você não quer bater na rocha, não. Você quer bater na cabeça dura daquela pessoa. Porque isso seria o mais notório, você extravasa, né? Fica mais fácil você tratar, mas cuidado. Cuidado com os teus sentimentos, porque é nesse momento aí que tem um infiltrado para poder tomar conta do cenário. Bom, Sansão também foi um outro desobediente. Eu só quero deixar uma observação aqui, porque eu lendo um artigo, o artigo dizia que a desobediência ela está associada à arrogância, autossuficiência e rebelião contra a autoridade divina. É terrível. A desobediência ela tem esses tentáculos. Bom, e Sansão, lá em Juízes, capítulo 16, vai falar também sobre essa, essa questão da desobediência, porque é uma pessoa arrogante, autossuficiente. Sansão era forte demais, né? Quem sabia era ele, mas por causa de um detalhe, de um sentimento, com alguém que seria aquilo que ele pensava que seria a amada, aquela de confiança, aquela que ele poderia partilhar o coração dele. Ah, querido, também teve consequências muito graves. Tem coisas que o Senhor falou para você, você e o Senhor. Cuidado com quem você vai partilhar. Ah, mas eu tenho tanta confiança nessa pessoa. São sentimentos e mais sentimentos e relacionamentos. Cuidado para que nesse momento aí a trajetória da sua vida ela não tome um outro rumo com consequências que depois são irreversíveis. Muito cuidado com tudo isso, querido. Nós somos sujeitos a estarmos numa caminhada com um propósito, mas tem uma música que diz, né, que todo dia o pecado vem. E depois que o pecado vem, só fica na dele? Não. Ó, a música vai continuando dizendo assim, e me chama. Porque não basta somente o pecado vir. O pecado ele tem esse propósito de nos desviarmos da rota que o Senhor já traçou para cada um de nós, queridos, e é complicado demais. Você vê que o próprio Paulo, lá em Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer que tem um infiltrado dentro de nós, né? Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 15. Paulo vai deixar registrado aqui em Romanos, assim, ó.
pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isto me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa, ou seja, tem um parâmetro. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Olha o infiltrado aí dentro da gente, Paulo deixando isso bem claro. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Queridos, é complicado quando a gente começa a avaliar alguns textos e observar a palavra, porque se tem, o Paulo está dizendo que não tem bem nenhum, e realmente é isso mesmo. Você pensa que você está bem, que você é aquela pessoa que tem essa capacidade de domínio próprio, de mudar de uma hora para outra, na hora que deveria, às vezes você não faz, mas aí vai dizendo assim: por quanto desejar o bem está presente no meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu sigo praticando. É difícil demais nós tentarmos manter estabilidade o tempo inteiro. Não vai ser, às vezes, somente pela sua capacidade intelectual que diz que você tem que pedir ajuda, e a ajuda vem na palavra e no jejum. Se você não tiver esses aliados para poder amparar sua caminhada, queridos, um infiltrado vem, você não consegue reconhecer e você vai tomando uma rota. Às vezes, uma conversa com alguém, às vezes, os diálogos com os nossos amigos, dependendo de que tipo de amigos, eles desviam a tua rota. Lembra aquilo que a palavra vai dizer? Que as más conversações, ela corrompem o bom costume. Queridos, vem com palavras, não vem com palavras espinhosas. Vem com palavras sedutoras, vem com palavras que afagam a nossa alma, né? Afagam, às vezes fazem esses tipos de elogio, o teu ego ele vai se inflando, e aí, imperceptivelmente, você vai se desviando. Então, tem que tomar muito cuidado, que infiltrado é o que não falta, tem infiltrado para tudo quanto é lugar no, nos nossos ambientes por onde nós visitamos. Aí você fala assim: poxa, ainda bem que dentro da igreja não tem infiltrado. Vai pensando, queridos. O que não falta é infiltrados, e às vezes os infiltrados eles se infiltram justamente dentro desse ambiente, corrompe a comunhão, corrompe os relacionamentos, e depois o infiltrado vai embora. Porque a finalidade dele era só fazer o recado, o propósito do inimigo. E depois que ele vai embora, que se você não tem percepção, por isso que nós devemos buscar constantemente ao Senhor as orações, queridos, porque o Senhor ele abre os nossos olhos e nos permite detectar em alguns momentos, dependendo da tua comunhão com o Senhor ele te permite você reconhecer quando tem um infiltrado lá que vem manipular a tua caminhada. Amém? É, eu já estou encerrando aqui, já já vou estar terminando, mas eu queria exatamente deixar essa palavra, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Provérbios, no capítulo 28, verso 13, vai dizendo assim, ó: aquele que reconhece, reconhecer é um exercício. Para você reconhecer isso, precisa de comunhão com o Senhor. Aquele que reconhece, confessa. E depois vai ter um outro item muito importante: reconhece, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Eu não sei qual é o infiltrado que tem é, invadido o seu coração, o seu sentimento, as suas ações, aquilo que você tem falado, eu não sei qual é, mas o Senhor sabe, queridos, e você tem a oportunidade de pedir a Ele: Senhor, mostra-me onde está esse infiltrado. Mostra-me, Senhor, para que eu possa lidar com ele. Senhor, talvez eu não consiga por por minhas próprias forças, mas se o Senhor me amparar, se o Senhor me fortalecer, eu vou conseguir tirar esse infiltrado dentro de mim, minha vida vai tomar o propósito que o Senhor quer, e aí há de ter sucesso naquilo que o Senhor propôs para a minha vida. Então, queridos, que nessa manhã você possa pedir ao Senhor para que o Senhor te revele onde está esse infiltrado. Se é dentro de você mesmo, se é alguém do seu lado, se é as suas atitudes, se é aquilo que você às vezes tem buscado aqui, cuidado com os teus sentimentos, né? Porque a gente sofre de carência.
E a carência, queridos, ela sempre chama um infiltrado para fazer diferença nas nossas vidas e desviar do nosso propósito. Amém? Eu queria orar por cada um. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, pela sua bondade, graça e misericórdia, Senhor, que se renovam, Pai, muito antes de nós abrirmos os nossos olhos. Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha tomar, Deus meu, cada um desta sala em tuas mãos. Que o Senhor venha visitar, Senhor, seus sentimentos, as suas emoções. Pai, que o Senhor venha nos tratar, que o Senhor venha retirar, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Que a tua ação divina, Pai, venha nos cobrir, Senhor, venha nos fortalecer, venha nos guardar, Pai, para que nós possamos, Senhor, lidar com as astutas ciladas do inimigo. Senhor, abençoa, Deus meu, esta sala, Pai, e nesta sala, Senhor, possa haver tratamento, libertação, Senhor, que possa haver transformação, Pai, que a fé de cada um, Senhor, venha a ser fortalecida pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, pela recuperação da minha amada, Pai. Continua, Senhor, trabalhando, Senhor, restaurando, fortalecendo, Deus. O Senhor sabe, Pai, de quanto ela ama, Senhor, servir nessa sala. Muito obrigado, Pai, por todos aqueles que oraram e têm orado pela vida dela. Senhor, que nós possamos testemunhar cada vez mais e mais o teu agir nas nossas vidas, Senhor. E que, Senhor, nós não venhamos a fraquejar, Senhor, nos dias difíceis, pois a nossa confiança, Pai, está em Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, tem feito e há de fazer. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o dia de vocês. A minha amada vai sentar por aqui devagarzinho, cuidado. Ai, meu Deus. Obrigada, amor. Beijo, família. Eu amo vocês. Obrigada, Lila. Está sendo gravado. Você pode, sim, compartilhar, viu? Beijo grande. A gente tem infiltrado aqui. Meu Deus! Tinha uns gatos Obrigada. aqui, tinha uns gatos, uns cachorrinhos infiltrados aqui no escritório. Até amanhã. Vamos ficar em oração aí pela Cris e pela Maria. Amém? Obrigada, Lila.